quais são as características da comida que podem influenciar na maior produção de arroba. Vamos falar em volumoso, vamos começar falando em volumoso. Mesmo pensando que o nosso tema é confinamento, e no confinamento a gente sabe que a dieta é densa, a dieta contém cada vez menos volumoso e mais concentrado, mas como o ruminante é herbívoro por natureza, eu sempre gosto de começar falando do volumoso, que é a parte da fibra que entra na dieta. Esse volumoso, ele pode ter sido preparado de diversas formas. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar, por exemplo, quando eu estou trabalhando com silagem, minha silagem está boa, minha silagem não está muito boa. E o que significa para você hoje dizer minha silagem está boa, minha silagem não está muito boa? Vamos começar falando de tamanho de corte, de tamanho de partícula de silagem. Muitas vezes eu já estou com ela pronta. Você vai falar, Marcelo, mas eu não consigo fazer muita coisa agora, porque está lá já a silagem. Tá bom. Mas se você identificou que tem um problema, então a próxima ação que você vai tomar é a longo prazo, ou seja, na produção da silagem para o próximo ciclo. E muitas vezes a gente sabe a correria que é no momento de juntar uma turma, uma equipe, para cortar o silo, para ensilar, e quanto mais rápido, melhor, e tem o desafio climático também. E aí, muitas vezes, naquele pensamento que o ótimo é inimigo do bom, eu tenho que terminar uma silagem de uma forma que eu não gostaria de terminar. Como é que eu melhoro isso? Como que eu consigo atuar nesse momento, ou melhor, atuar lá atrás, antes, para não ter esse tipo de problema no meio da elaboração de um silo, por exemplo? Se eu sei que eu posso ter quebra de equipamento, que eu posso ter atraso de pessoal, que eu posso ter problema em faca, que qualquer tipo de problema nos equipamentos que eu possa ter, eu tenho que ter um plano de contingência. Eu tenho que saber um pouco como eu vou lidar com cada um desses problemas. Se você já faz isso há algum tempo, você já conhece o processo. E às vezes nós que somos técnicos e estamos olhando um pouco do lado de fora, a gente pode se inteirar um pouco mais de como isso está sendo feito, porque vai me ajudar lá na frente, lá no outro ciclo, quando eu abrir esse silo e quando eu colocar essa silagem no coxo. Depois, é claro que numa maneira, se você está gerenciando propriedades menores, que tem um pouco mais de dificuldade de equipamento, é normal eu não ter um tamanho de partícula ideal, né? E aí eu vou ter uma chance, talvez, de não ter uma compactação tão boa nessa silagem, talvez eu não tenha chance de fazer uma boa compactação. Mas eu preciso lembrar o seguinte, eu tenho um tamanho ideal de corte, de silagem, e do outro lado, eu também tenho um problema quando eu não consigo cortar de uma forma adequada, ou seja, partículas grandes que o animal seleciona. Partindo do princípio de fornecimento, de preenchimento de requerimento nutricional, ou seja, do animal ficar bem nutrido, eu preciso ter certeza que tudo que eu estou fazendo nesse sentido, quando eu olho para o corte do material que eu vou ensilar, está sendo feito da melhor maneira possível. Tudo que está sendo misturado na comida tem que ser ingerido na mesma quantidade. Esse é um bom conceito, por exemplo, de mistura. Além da parte da efetividade, ou seja, de se fazer uma boa silagem para realmente conseguir que a digestibilidade desse volumoso seja boa, né? Além da parte de execução da silagem, eu preciso lembrar também da idade de corte da planta lá no campo, porque isso vai influenciar diretamente também. Então, às vezes, você que está orientando proprietários menores, né, que não tem tanta experiência, né, e muitas vezes a gente também tem um desafio climático, aí é uma correria, né, e às vezes eu não consigo colher a planta no ponto ideal, então esse desafio aumenta, porque dependendo da idade da fibra, a digestibilidade dela vai ser afetada. Eu aproveito menos dessa fibra, por exemplo, se ela tiver sido cortada no momento inadequado. Agora, além disso, problemas de processo fermentativo, ou seja, de produção da silagem, quando eu olho lá para um silo, pode me impedir o lucro também, pode me atrapalhar no ganho de peso dentro do confinamento. Por quê? Porque, lembrando do conceito básico de silo, né, já que nós temos que falar de uma forma simples, que chegue ao proprietário, que ele entenda. Você que está aqui comigo hoje também tem que chegar lá e transmitir esse recado de uma forma simples. Silagem quer dizer conservar uma planta para que ela perca o menos possível da qualidade nutricional dela, do campo, até chegar no coxo do animal. E que eu consiga usar isso por um tempo maior. Ok, perfeito. Então, quando eu estou fazendo essa silagem durante o processo, algumas coisas são muito importantes, né? É lógico que quanto mais rápido eu for, melhor. Quanto mais rápido eu conseguir baixar o pH dessa silagem, melhor. Então, não só o teor de matéria seca da planta, o teor de carboidrato, dependendo do tipo de material que você está ensilando, também o uso de inoculantes. Hoje em dia, a gente já sabe que tem inoculantes que inclusive, eles permanecem ativos depois, lá dentro da silagem. Podem até ajudar dentro do boi depois. Então,
eu tenho que pensar que alguma coisa diferente eu posso fazer no meu silo. Eu posso fazer para melhorar a qualidade do processo fermentativo desse silo. Agora, independente disso, mesmo fazendo de uma forma mais simples, o processo em si mal feito, ele vai, se o material demora para baixar o pH, eu tenho desenvolvimento de outros tipos de bactéria ali dentro, e aí essa silagem, ela tem contaminantes. Contaminantes que podem ser toxinas bacterianas, que podem ser toxinas de fungo, e que também, as micotoxinas, e que também pode significar uma perda importante da qualidade dessa silagem. Então, pensa nisso. Olha só que importante é entender o impacto de um silo ruim dentro do resultado de um confinamento, de um ciclo de confinamento. Considera uma silagem, por exemplo, de espiga, uma silagem rica, um SNAP, uma silagem que vai levar para a dieta um teor de energia muito interessante, que tem um NDT alto. E aí essa silagem, ela passou por um processo fermentativo talvez inadequado, ou o material que foi colocado ali não estava ideal, mas provavelmente um processo fermentativo inadequado. E depois disso ainda, quando eu abro o silo, muitas vezes a quantidade que eu uso, eu tenho um silo muito grande, né, de frente muito grande, de boca muito grande de silo, e a quantidade que eu uso dessa silagem por dia, ela não é suficiente para que eu consiga tirar uma fatia de pelo menos 15, 20 centímetros de silo. Deveria ser até mais que isso, né? Mas o que acontece? Essa silagem entra em contato com o oxigênio e ela perde qualidade. Silagem é para ficar sem ar. Quando entra ar na silagem, ela fica fraca. Vamos dizer de uma forma bem simples, assim. Fica fraca, perde NDT, porque tem fermentação de bactéria ali, perde energia dessa silagem. E aí, chega lá no final, o meu ganho de peso não veio, porque eu estava com uma baixa inclusão, por exemplo, de milho grão naquela dieta, e estava muito dependente de uma silagem de espiga. E aí, um problema na conservação dessa silagem me levou a um resultado ruim lá no final do ciclo. E se eu não estiver acompanhando o consumo, muitas vezes eu não tenho indícios de que isso pode estar acontecendo. Se eu não peso os animais durante o ciclo e não estou acompanhando o consumo, muitas vezes eu não vou saber que a coisa não está indo muito bem. É claro que talvez você tenha uma experiência de olho, né, uma experiência visual muito boa, mas talvez não. E hoje em dia a gente tem que contar cada vez mais com dados tangíveis que eu posso medir, né, dados que eu posso mensurar como consumo, ao invés de ficar apenas na sensibilidade. Por quê? Porque a margem estreitou pra caramba, né? Pensa comigo uma coisa, há 2 anos atrás, a gente tinha uma arroba de 150. Hoje, a arroba é 300. Então, em cada boi que eu tô lá no confinamento, eu tô com o dobro de dinheiro parado ali no confinamento. Se eu tô com o dobro de dinheiro parado ali, significa dizer que meu capital imobilizado é muito maior, o risco é muito maior. Então, eu posso errar muito menos. E com comida cara, com comida valorizada e com margem estreita, eu posso ganhar dinheiro se eu for eficiente no processo. É exatamente por isso que eu trouxe esse tema hoje, para aproveitar melhor os alimentos dentro das dietas no confinamento.